Leitura, então, 1 Samuel, capítulo 14. Deixa eu abrir ali a Bíblia. Ali. 1 Samuel, capítulo 14. Glória a Deus, querido. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozez, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmas, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passamos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Queridos, isso aqui é muito especial, tá? Isso aqui é muito importante para nós, ó. O entendimento de Jonatas ali, queridos, é uma coisa que eu e vocês nós devemos ter, queridos, tá? Ele disse assim, ó, pro seu escudeiro, ó, isso aqui você tem que tomar isso para sua vida hoje, queridos, ó. O Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos passar a guarnição dos incircuncisos, que eram os inimigos dos filisteus. Ele diz assim, ó, porventura o Senhor nos ajudará nisso. Ele acreditava certamente que o Senhor ajudaria ele, né, só com seus homens ali, vencer, ele e o seu escudeiro, vencer uma guarnição inteira dos inimigos. Por que que ele acreditava? Porque para o Senhor, olha que coisa linda, ó, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nós já vimos várias vezes aqui, queridos, né, Deus, ele operando coisas extraordinárias com poucas pessoas. Deus não precisa, queridos, de nós, ou precisa de quantidade para... Não é na quantidade de cavalos e carros que está a vitória. Deus, ele quer mostrar para nós, queridos, que a vitória está nele, né, em Deus, né, no Senhor dos Exércitos. E nós, como seus filhos, nós temos que aprender a crer nisso, queridos, né? Você coloca isso hoje para sua vida não como uma luta contra os seus inimigos, né? Mas especialmente, queridos, né, aonde Deus coloca você. Às vezes você está de frente, por exemplo, às vezes você tem uma empresa, e a empresa ela é pequena, e tem uma concorrência muito grande. Deus, ele não precisa, queridos, né, das facilidades que as empresas grandes têm, da condição financeira delas, para fazer elas crescerem. Isso independe na sua vida mesmo. Ele vai fazer você crescer pelo poder dele. Mas o que ele precisa para fazer você crescer, que ele sobressair, isso é só um exemplo, tá, da empresa. É que você acredite nele, queridos, tá? Ô, Leandro, um abraço, meu querido. Deus abençoe, meu amado, tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Obreira Denise, Deus abençoe. Jefferson também, Deus abençoe vocês, queridos, tá? Então, o que acontece, queridos, né? Isso aqui é uma coisa muito importante para nós guardarmos na nossa vida, ó. Ele diz, para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos, né? Nós temos que ter isso no nosso coração, queridos. Não vê dificuldade nas coisas, né? Limitações nas coisas. Olha para Deus, queridos, que o impossível vai acontecer na nossa vida, tá bom? Versículo 7 diz assim, ó. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração, e eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Então o escudeiro estava na mesma fé que Jonatas, falou: olha, o que você fazer, eu vou fazer junto. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que chegamos até vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor los entregou nas mãos, e isso nos servirá de sinal. Então ele fez pediu uma direção de Deus, né? Uma maneira de entender qual seria a vontade de Deus. Eles se fariam a conhecer, se mostrariam, né, aquela guarnição de filisteus, que eram vários homens, né? Ele e o seu escudeiro. E ele disse assim, ó, se os homens falarem assim, fiquem aí, nós vamos ficar e fica do jeito que está. Mas se eles falarem assim, ó, vem até nós, lembra que tinha um penhasco, né? Uma ladeira, né? Uma subida íngreme ali, né? Se eles chamarem nós para subir lá, nós vamos, e porque Deus nos entregou eles nas nossas mãos.
Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos que se tinham escondido. A guarnição estava tirando sarro deles. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, né? E o seu escudeiro atrás. Foram subindo ali, né? A montanha, ali, o monte, né? E os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro. Os mataram atrás dele, ou seja, o Jonatas matava e o escudeiro, Jonatas derrubava e o escudeiro matava eles, queridos. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Ou seja, né, você vê como o Jonatas e seu escudeiro mataram 20, queridos, né, uma guarnição inteira ali dos filisteus. Ó. Houve grande espanto no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olha como que Deus age, queridos, né? Ele não precisa de condições, que Deus cria condição. Duas pessoas que resolveram acreditar, olhar não de maneira natural, não de maneira administrativa, mas eles olharam pela fé. Olha, para Deus, não importa se poucos ou muitos, isso não depende da vitória, né? Isso não limita Deus. Então, se Deus nos dá o sinal que é eles nos chamar aqui para cima, nós vamos subir lá e nós vamos derrotar. E Deus fez o quê? Como ele tinha acreditado. Por isso que, queridos, né, tudo que você pedir ao Senhor será feito, né? Mas se você pedir, peça com fé, em nada duvidando. Amém, meus amados? Acredita em Deus, queridos, né? Conheça, busca conhecer a Deus para você conhecer a mente de Deus, o coração de Deus e ore, queridos, acredite na oração. Porque se nós não acreditarmos na oração, nós não temos nada, queridos. Versículo 16. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Ó. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Você vê que Saul estava já todo perdido, queridos, né? Saul já não sabia o que fazer. Traz a arca. Não, deixa a arca para lá, porque o alvoroço... Nós vimos ontem, querido, que Saul ele agia por circunstâncias, né? Foi isso que ele disse ao profeta. E aqui mais uma vez nós vemos isso, ó. Versículo 20. Então Saul e todo o povo que estavam com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiam com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Você viu que interessante, que diz, né? Israel estava apertado. Ontem nós estávamos lendo, né? Os filisteus eram uma multidão como a areia que está na praia do mar, né? Não lembro agora bem, tem que ver certinho quantos carros, né? E quantos cavaleiros. Eram muitos, acho que não me engano, era 9.000 carros e uma coisa assim, né? Temos que ver, nós demos ontem essa parte. E Israel tinha pouquíssimos homens, aí Deus deu o livramento mais uma vez, queridos, né, a Israel. E começou, né, através de Jonatas, que acreditou, né, verdadeiramente em Deus, enquanto Saul não sabia o que fazer, se ia, se vinha. Versículo 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Aqui, queridos, ó, tem um voto, aqui o título aqui na Bíblia, aqui é o voto de Saul. Isso aqui, queridos, é um voto precipitado, porque os homens estão em batalha. E ele proibiu, ele, né, amaldiçoou aquele que comesse pão, querido. Você vê, a pessoa está cansada, está na batalha, ela está privada, ela não pode comer alguma coisa, porque senão ela tem a maldição de alguém que fez um voto e tem autoridade para fazer esse voto em nome do Senhor, porque ele era o rei de Israel. Né? Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão.
Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, o voto. Você vê que o povo estava ali, tinha mel para fortalecer eles ali naquela batalha, e eles olhavam aquilo e não podiam comer, tinham que ir para a batalha. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos, ou seja, ele estava muito cansado, queridos, né, daquela luta, aquela peleja com aqueles 20 homens, né, e ele veio, viu aquele mel e comeu aquele mel e tornaram a brilhar os seus olhos, né? Voltou a força nele, o vigor nele. Ó. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que entrou do despojo dos seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus, ou seja, a derrota seria maior se eles tivessem comido. Meu pai turbou a terra, é isso que o Jonatas fez. Por que ele fez esse voto? Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão e os comeram com sangue, queridos. Misericórdia. Lembra que o sangue é proibido, tá? É proibido lá para o povo judeu? É, e para nós também, queridos, tá? A única coisa que nós temos de proibição hoje de comer são duas coisas, são 4 coisas que é proibido para nós, queridos, tá? Proibido, proibido. Uma é o sangue. Tá? O sangue é proibido. Por quê? Porque o sangue é a vida da carne. Então, a vida pertence a Deus. Nós não podemos comer sangue. A segunda alimento, né? O segundo alimento, os 2 alimentos, sangue, carne de animal sufocado, queridos, é proibido, tá? Por que carne de animal sufocado é proibido? Provavelmente por causa do sangue. O sangue tem que ser derramado. Então, nós não podemos comer carne de animal sufocado. E as outras 2 coisas, é idolatria e relação sexual ilícita. Essas 4 coisas, queridos, foi passado para toda a igreja, tá? Não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. Os discípulos, o apóstolo Paulo, eles oraram a Deus sobre o que podia e não podia se comer, o que podia e não se podia fazer. Então cada um servia a Deus, queridos, com temor e tremor. Mas 4 coisas eram proibidas, vou relembrar: o sangue, a carne de animal sufocado, a relação sexual ilícita e a idolatria. Essas 4 coisas são proibidas, tá? Essas 4 coisas levam para o inferno, tá bom, queridos? Então, naquele tempo, você vê o mal que Saul fez através daquele voto, né? O povo estava pelejando, estava com fome extrema, queridos, né? E quando eles venceram a guerra, versículo 31, lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, os mataram no chão, não tiveram como, né, fizer, e comeram eles com sangue, porque estavam com pressa mesmo, queridos. Disso informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, contra Deus, ó, comendo com sangue. Disse ele: procedeste alevosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes: cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe à noite cada um o seu boi, de que já lançaram a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Disse mais Saul: desçamos essa noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo como bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-á nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu, porque tinha muita lambança ali, queridos, né? Da parte de Saul. Então disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum do povo lhe respondeu. Todo mundo sabia que Jonatas tinha comido depois daquela maldição, conjuração que ele tinha feito, né? Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Ele queria achar um culpado porque Deus não falou com ele, queridos.
Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte e o povo saiu livre. Então o povo todo de um lado e ele e o filho. Mostra-nos a verdade. E aí mostrou do lado deles, né? Disse Saul, lança a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse, então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul, Deus me faça o que bem lhe aprouver, é certo que morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse, queridos. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Queridos, olha quanta lambança que fizeram, que Saul fez, queridos, né? Fez um voto, queridos. Primeiro ele desobedeceu a Deus. O coração dele, queridos, já estava com medo, queridos. Então na batalha ele teve medo. Quando ele viu que tinha um alvoroço, que ele não sabia que era por causa do seu filho Jonatas, que já tinha vencido uma guarnição, e o povo, a terra tremeu, nós lemos ali, os filisteus ficaram com medo, dele começou a batalha. Aí aconteceu, ele consultou a Deus, né? E Deus não respondeu. Deus não respondeu. Então ele ficou, né, deixou o povo de um lado e ele e seu filho do outro, e a sorte caiu sobre eles. Com certeza naquele momento ele ficou com medo, porque ele sabia do mal que ele tinha feito com Deus na primeira vez. Só que daí ele pedindo, então, que seja feita a vontade de Deus. Quem caiu a sorte? Caiu sobre o filho. E ele estava pronto para matar o filho, queridos, né? Que deu um grande livramento a Israel. E ele ia fazer isso se o povo não tivesse intervido. Falou, Saul, você não devia ter feito esse voto. Deus, através da vida dele, deu essa vitória a nós hoje. Por que você vai matar ele? Aí ele ficou triste, né? Porque viu que o que ele vinha fazendo não era certo, não tinha fundamento, né? E ficou mal aos olhos de todo o povo, que o próprio povo teve que interceder pelo filho dele, porque ele ia cometer uma injustiça. Saul deixou de perseguir os filisteus, né? Não foram mais. E estes se foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Deus dava a vitória sempre a ele. Por quê? Porque ele merecia, pastor? Não, porque Deus tinha dado essa promessa a Israel. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e livrou a Israel das mãos do que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram a mais velha Merabe e a mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimás, o nome do general do seu exército. Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul e Ner, pai de Abner. Era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Vamos para o capítulo 15, queridos. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Queridos, vamos entender isso aqui. Lembra que nós estávamos lendo quando o povo saiu do Egito, sob o comando de Moisés, os amalequitas vieram pelas costas, né? E matavam alguns do povo. Nós lemos algumas semanas atrás. E o que aconteceu? Deus jurou que ia riscar Amaleque do mapa. E o que aconteceu? Agora chegou a hora. Amém, queridos? Então Saul era o rei de Israel. Deus falou assim, chamou Samuel e falou assim, ó, versículo 2, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ele se opôs a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo quanto tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, a ordem foi bem clara, vai, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, não poupes nada, matará homem e mulher. Se você tem dúvida, homem e mulher, menino e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, queridos, pastor, por que esse mandato de Deus foi tão pesado, né?
Queridos, Deus podia mandar fogo dos céus, não ia poupar crianças, idosos, nem crianças de peito, queridos, né? Aquela terra estava amaldiçoada, os amalequitas estavam amaldiçoados e condenados. Então, por isso que ele devia fazer. Só que Deus não ia mandar fogo dos céus e nem um dilúvio. Deus ia exercer esse juízo através do seu povo, né? O povo de Israel, sob a liderança de Saul. Então, Saul, versículo 4, convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com ele. Ele até que foi bacana, né, chamou os queneus lá e falou: olha, a briga não é com vocês, é melhor vocês saírem daí, porque nós vamos invadir, vamos destruir eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o rei, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Eu pergunto a vocês, foi isso que Deus mandou ele fazer, queridos? E isso é complicado, meus amados. Aqui, queridos, está a causa da rejeição de muitas pessoas hoje, de homens e mulheres de Deus, queridos, que não têm mais respostas das suas orações, que não sentem mais a presença de Deus, que Deus não fala. Porque quando Deus fala, blasfemam de Deus, não obedecendo Deus, fazem o que querem e falam assim, olha, eu obedeci o Senhor. É assim que as pessoas fazem hoje. E essas pessoas, Deus ele tem dificuldade de falar. Não que Deus não queira, mas Deus não tem dificuldade de falar, porque toda vez que Deus fala, Deus é blasfemado. Olha que interessante isso, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Olha o que Deus falou, eu me arrependo de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Samuel gostava de Saul, queridos. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã e anunciou-se a ele, né? Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse. O Saul chegou para Samuel e falou assim, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Queridos, ele não executou. Isso aqui é muito interessante para nós ver, porque isso aqui é muito comum no nosso meio. As pessoas muitas vezes elas fazem o que elas acham, o que elas querem, o que lhes parece melhor. E elas têm a certeza no coraçãozinho delas que elas obedeceram a Deus. Mas se você pegar e olhar o que Deus falou e o que a pessoa fez, você vai ver que não foi bem assim, queridos, né? Aqui está o segredo, queridos, de um homem e de uma mulher de Deus, tá? Você que está me ouvindo, um homem e uma mulher de Deus faz o que Deus manda, não o que lhe parece melhor. Tenha isso no teu coração, queridos, tá? Ah, eu vou fazer isso aqui porque parece melhor, porque politicamente correto. Já tem esse politicamente correto hoje, queridos, que é uma treva, queridos, né? Que é para você se afastar de Deus. Amém, queridos? Então, não faça o que lhe parece melhor. Procure saber qual é a vontade de Deus e obedeça a Deus. Ele foi até Samuel, quando ele viu Samuel chegando, bendito seja tu do Senhor. A última vez que ele encontrou Samuel, Samuel deu um puxão de orelha nele, né? E depois deu essa direção para ele, faça exatamente isso. E ele foi lá, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque, os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor seu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Mas o que Deus falou, queridos, né? Olha que interessante aqui, ó. A pessoa que ela erra, que ela não obedece a Deus, ela sempre joga a culpa nos outros, tá? Porque o povo poupou, mas quem que é o rei? Quem que dá as ordens? Era o rei. Ele fala assim, o povo poupou o melhor das ovelhas. Para que eles fizeram isso? E dos bois? Não, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ué, Deus tem prazer em sacrifício? Só quem não conhece a Deus acha isso, queridos, tá? Deus tem prazer que a gente obedeça a Ele, não que a gente sacrifique Ele. O sacrifício é por causa da desobediência. Se não tivesse a desobediência, não seria necessário o sacrifício. É isso que as pessoas não entendem, queridos, ó.
Aí ele diz assim: o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Ou seja, a direção foi essa. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Querido, isso aqui é muito forte, querido. Aos olhos do Senhor, queridos, é isso que aconteceu. Ó. Por que não atendeste à voz do Senhor? Ele não atendeu à voz do Senhor, mas lançaste ao despojo. Pegou aquilo que não era permitido, né? Que era o despojo de guerra. Deus falou para ele, naquela situação, não pegar. E aos olhos do Senhor, ele fez o quê? Ele fez o que era mal. Amém, queridos? Eu quero que você entenda uma coisa. O que importa você agradar? A homens ou a Deus? A religião, a líderes, a sociedade ou a Deus? Você precisa fazer isso na sua vida, verificar isso na sua vida. Qual que é a sua prioridade? Se você quer a salvação de Deus, você precisa agradar a Deus. Se você quer a salvação que Deus te oferece, queridos, você precisa agradar a Deus. Esqueça de... Você vai agradar os outros por consequência. Você agradando a Deus, você vai agradar quem precisa ser agradado, queridos. Mas se você quiser agradar um, você pode, né, como aconteceu ali, você vai desagradar a Deus. E quem tem a salvação para te dar, querido, não é o pastor, não é a doutrina da igreja, não é o ministério A, B ou C. Amém, meus amados? Não é a religião. Quem você precisa agradar para ter a salvação, queridos, é a Deus. Só Ele pode salvar você. É isso que você tem que entender. Ó. Quando Ele fez isso, Ele fez o quê? Ó? Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E é isso que importa, queridos. É só isso que importa. Aos olhos do Senhor é que importa. O que a gente vai fazer, queridos, se é mal ou bem, aos olhos do Senhor é que importa. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: não, ó, pelo contrário. Isso aqui é muito comum, queridos. A pessoa, ela sempre vai botar a culpa em alguém, ela vai achar uma situação para ela tentar sair, né? Ela não fez o que Deus mandou ela fazer, mas a culpa não é dela. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque. Mas Deus falou: mata tudo, não é para você trazer nada. E os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo, olha aqui, ó. Não fica bravo comigo, fica bravo com o povo, ó. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Olha o que Samuel vai falar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você acha que Deus tem prazer em sacrifícios e holocaustos? Deus bebe sangue? Deus come carne de animal sacrificado? Não, queridos. Aquele sangue dos animais em holocausto derramado é para que você... Aquele sangue ele paga pelo teu erro. Quando era feito um sacrifício de um animal, queridos, né, o povo de Israel tinha como mandamento fazer sacrifícios constantemente. E não era qualquer sacrifício. Era levado, geralmente era um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, ele era feito de ano em ano esse sacrifício, fora os outros sacrifícios, mas esse era um sacrifício de expiação. Por quê? Porque nós pecamos, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca tem que morrer. Então o cordeiro, queridos, ele morria em nosso lugar, no lugar do pecador. Então aquele sangue era derramado para fazer-se justiça, não porque Deus bebe sangue. Isso que as pessoas não entendem, até hoje não entendem. Por isso que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Então o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, foi derramado de uma vez por todas. E hoje nós alcançamos, queridos, o perdão dos nossos pecados, ou seja, a purificação, nossa purificação, através da fé no sacrifício de Jesus na cruz, através daquele sangue derramado a nosso favor. Amém, queridos? Antes era por cordeiros, e Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, só que o sacrifício foi de uma vez por todas. É isso que nós temos que entender. Deus não tem prazer em sangue, Deus não tem prazer que constantemente aqueles animais eram levados para sacrifício, não é porque Deus bebia sangue ou comia aqueles animais.
ou gostava de ver sangue derramado e oferta, animal sendo queimado, né? Eles muitas vezes incineravam o animal. Deus não tem prazer nisso, queridos. Era simplesmente algo necessário para que o povo não perecesse, porque o salário do pecado sempre foi e sempre será a morte. Amém, queridos? Então, o animal tinha que morrer para que o ser humano vivesse. Deus entendia melhor o animal morrer do que o ser humano, que é a imagem e semelhança minha. Eu vou ensinar eles a fugir do pecado e a se purificar. Hoje continua isso em Jesus Cristo. Eu só não vou morrer, queridos, né? Porque o salário do pecado continua a morte em Jesus Cristo. Mas se eu me arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus pelo que eu fiz, então ele é fiel e poderoso para nos perdoar os pecados, está escrito. E o sangue dele tem poder para nos purificar desse pecado, que foi derramado de uma vez por todas. Glória a Deus, queridos. Então vamos continuar. Versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso aqui é para mim e para vocês, queridos, tá? Deus tem prazer nisso aqui, ó. Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha que coisa forte aqui, ó. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, ou seja, a rebelião, queridos, para Deus é a mesma coisa que feitiçaria. Então a pessoa que ela se rebela, ou seja, Deus dá uma direção, ela não faz, ela se rebelou. Tá? E quando Deus dá direção, a pessoa se rebela, o feiticeiro e a pessoa que é rebelde é a mesma coisa, o mesmo pecado diante dos olhos do Senhor, que é quem importa, igreja. E que mais? A obstinação é como a idolatria. Você sabe que feitiçaria é pecado, você sabe que idolatria é pecado. Então agora você entenda que a rebelião é igualzinho e a obstinação também é semelhante. Vou ler de novo para ficar gravado isso aqui, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pastor, por que foi tão rápido e severo a rejeição de Deus para com Saul? Ele pecou, queridos, ele primeiro, por dois motivos: a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele era o rei do povo de Deus. O povo de Deus é menina dos olhos de Deus. O povo pediu um rei, Deus deu um rei para eles. E ele tinha por obrigação obedecer a Deus. O povo muitas vezes erra e peca, queridos, e muitas vezes não é levado em conta. Eles sofrem sim a consequência do seu erro, mas Deus os perdoa. Mas aquelas pessoas da igreja que elas ficam obstinadas, elas não querem obedecer a Deus, Deus rejeita, ainda mais se elas estão em cargo elevado aos olhos de Deus. Deus, a primeira vez que ele errou, o profeta foi lá e puxou a orelha dele. Não é verdade? Lembra que ele fez o holocausto? Nós lemos ontem. Ele fez um holocausto. Olha, vendo as circunstâncias me forçaram, o profeta ensinou. Ele falou: olha, não é assim que se faz, tá? Você está errado, o profeta falou. Não é assim que se faz. Você devia ter esperado. Você pecou contra o Senhor. Você provocou a ira do Senhor. Não faça mais isso. E ele: tá bom, eu entendi. Não, agora eu entendi. Nunca mais isso vai acontecer. Pode ficar tranquilo. E daí agora Deus dá uma outra direção, ele comete os mesmos erros. Só que agora ele fica justificando os seus erros. Ou seja, ele não melhorou. Se ele falasse assim: meu Deus, eu cometi os mesmos erros, meu Deus, que besteira que eu fiz. Oh, profeta, misericórdia, meu Deus, você não devia ter feito isso. Pai, me perdoa, Pai, tem misericórdia da minha vida. Olha, eu não vi que eu cheguei tão longe. Quem sabe Deus o perdoaria, queridos, ou daria mais uma chance a ele. Mas pelo contrário, da primeira vez ele aparentemente se arrependeu, mas não tinha se arrependido, e Deus sabia disso. E agora ele mostra que ele não se arrependeu, justificando: não, nós separamos, eu fiz sim. É certo que eu fiz o que Deus mandou. Nós lemos agora, ele disse isso. Eu fiz o que Deus mandou. Olha, eu separei a Gag, mas Deus falou para você não separar. Não, o povo separou o melhor do despojo para sacrificar a Deus. Ou seja, sempre justificando, queridos. Não justifique erros, queridos. Não defenda Satanás. É isso que você faz. Quando você justifica erros, você está defendendo o inimigo para Deus. Não, não é bem assim. Não foi tão grave o que foi feito. Não, peraí. Vocês estão entendendo, queridos? Você errou, peça perdão a Deus. Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai, eu errei. Tem misericórdia, Pai, eu me arrependo, me ajuda a não cometer mais esse erro. Mas não justifique erro, querido, porque se você justificar erro, você vai defender o inimigo de Deus para Deus. Não faça isso, queridos.
É forte isso, queridos. Essa palavra é muito forte, queridos. Se nós entendermos isso aqui, queridos, nós vamos ter uma intimidade com Deus, queridos, muito grande. Você que está me ouvindo, se você entender o princípio disso aqui que foi ministrado agora, queridos, né, a importância de agradar a Deus e prestar atenção no que Deus fala para fazer como Ele pede, olha, isso vai fazer de você, queridos, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ele aparentemente se arrependeu aqui, queridos, mas não era sincero esse arrependimento novamente. Ele viu que ele não tinha argumentos contra o profeta falou para ele sobre o pecado, né? A feitiçaria, né? A rebelião e a obstinação como feitiçaria e culto a ídolos do lar. Ele não conseguiu argumentar com o profeta, então ele simplesmente, tá bom, pequei então. Então faz o seguinte, volta comigo para todo mundo ver que Deus está comigo. Ou seja, a intenção dele não era esse arrependimento. Ele ainda estava pensando, por que Deus é assim? Por que tem que ser tudo do jeito de Deus? Queridos, tem muitas pessoas que são assim, queridos. E se você tem esse pensamento, queridos, peça ajuda do Senhor para tirar. Eu sei que existem muitas pessoas que são assim, que quando Deus pede, por que tem que ser assim? Por que tem que ser do jeito de Deus? Não tá bom isso que eu faço? Há pessoas que elas vão na igreja, olha, eu já vou na igreja, todo domingo eu vou na igreja, o que mais que Deus quer? Às vezes as pessoas elas passam uma luta financeira, elas falam assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que eu estou passando essa luta financeira? Vocês estão entendendo? É esse mesmo princípio, é esse mesmo pensamento que nós estamos lendo. De pessoas que elas ficam revoltadas quando as desventuras vêm, e elas tendem a botar a culpa em Deus. Elas até falam, não, eu te amo, Senhor, eu dependo de ti, Senhor. Mas por que isso aconteceu? Mas por que tem que ser assim? Por que o fulano é assim? Vocês estão entendendo, igreja? Por que o fulano nem vem na igreja, ele é mais abençoado que eu, que sou aqui? Meu Deus do céu, eu faço tudo para Deus. Não é assim que nós devemos pensar, queridos, né? E, infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim. E é esse pensamento aqui, é esse espírito aqui, queridos, tá? Pastor, eu penso assim, pastor, se você entender que o Espírito Santo ministrar você hoje, queridos, ainda dá tempo. Peça a Deus para moldar o teu caráter, peça a Deus para tirar esse pensamento de você e para que você tenha gratidão, queridos, né? Para com Deus, amém? Pelo que Ele já fez por você. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel, ou seja, ele já rejeitou você. Virando-se Samuel para Seir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei. Agora não era dissimulado. A primeira vez que ele falou pequei, ele dissimulou. Agora foi arrependimento, pastor. Não, agora foi remorso. Ó, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Ou seja, ele agarrou o profeta, né? O profeta ainda rasgou a orla da sua veste. Aí o profeta falou, desse jeito que você rasgou a orla da minha veste, Deus rasgou o reino de ti. E deu alguém que é melhor que você. Aí ele, agora cheio de remorso, tá? Saiu do nível de dissimulação e passou por remorso. Ó. Pequei. Mas qual que era a intenção dele? Honra-me, porém, agora, ou seja, eu sou rei, me honra. Diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Mostra para todo mundo que eu estou bem. Ou seja, ele queria ostentar uma situação que não era verdadeira, queridos. E volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul.
Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Queridos, nós acabamos de ler que Deus não se arrepende, porque não é óbvio que se arrepende. Por que está escrito o Senhor se arrependeu? Esse se arrependeu, queridos, é diferente. Deus, ele tem a palavra dele, né, e a palavra dele, o que ele faz, ele não se arrepende, porque é o justo, é o certo a fazer. Ele se arrependeu de haver constituído o rei, queridos. A questão é a seguinte, porque o povo pediu um rei e Deus deu um rei conforme Deus pediu, o povo pediu. E o melhor que tinha, queridos, naquele tempo, né, nesse tempo, foi Saul. Deus deu o melhor ao povo. Então é nisso que ele disse se arrependeu de ter constituído a Saul. Não que ele se arrependeu da sua obra, mas de constituir Saul, né, a pedido do povo. Versículo 16, queridos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Olha o Senhor repreendendo a Samuel, é legal. Ó. Até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar o Senhor. Olha como Deus é maravilhoso, queridos, né? Deus, ele tem tudo preparado, né? Vai lá e você vai ungir um rei, né? Eu já escolhi um rei, você vai ungir entre os filhos de Jessé. O Samuel, ele pensou no óbvio, né? E falou assim: mas Senhor, o Saul vai ficar sabendo, ele vai me matar. Mas tá bom, filho, você vai lá e toma um novilho contigo e diz que você foi para sacrificar o Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Você vê, ó, Samuel era obediente a Deus, tá? Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, né? E perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque Samuel não era costume de Samuel ir lá naquele tempo. Então eles ficaram com medo. Aconteceu alguma coisa? É de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Olha que interessante, isso aqui é uma lição para mim e para vocês também. Ó. O Samuel, entrando com eles, viu a Eliabe. Eliabe era o primogênito de Jessé, o filho mais velho. E disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ó. Quando ele viu Eliabe, a aparência do Eliabe, ele teve certeza ali, ele falou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse com certeza vai ser rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Glória a Deus, queridos. Isso aqui é muito bonito, queridos, né? Ele viu, o profeta se enganou naquele momento, ele pensou consigo, falou: olha, certamente está ungido do Senhor. E Deus falou no coração de Samuel, falou assim: não olha para a sua aparência, a sua altura, porque eu rejeitei, não é ele. Você está vendo, o homem vê o exterior, mas eu não olho o exterior, eu vejo o quê? O coração. Isso é para mim, isso é para você, queridos, tá? Não importa qual a sua nacionalidade, a sua aparência, a cor da sua pele, o grau de escolaridade que você tem, nada importa, o gênero, se você é homem ou mulher, esses dois gêneros, né? Não importa, o importa é o seu coração. Deus não está preocupado com a sua aparência, queridos, ele está preocupado com o seu coração. Isso aqui para todos nós, igreja. Olha como a gente vai conhecendo a mente de Deus aos pouquinhos, né? Deus se revela a nós através da sua palavra. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Queridos, olha que lindo esse aqui, ó. Os 7 filhos de Jessé passaram perante Samuel. Lembra que ele mandou se purificar, que eles iam estar junto do profeta, né? Eles iam sacrificar junto do profeta. E o Davi nem teve a oportunidade de estar com eles, queridos. O Davi foi assim: olha, Davi, o profeta vai estar aqui, você não vai poder ficar, você vai cuidar das ovelhas, que os teus irmãos que vão cuidar disso aqui, né? É eles que vão ter a honra de ver o profeta.
Mas sabe o que Deus mostra para mim e para vocês, igreja? Não importa onde você está. Você vê que Deus mandou chamar através do profeta, mandou chamar Davi, queridos. Quando você é o escolhido, não importa onde você está, queridos. É isso que você tem que ter no teu coração. Deus vai mandar chamar você para te ungir, porque Ele escolheu você. Ninguém vai impedir a bênção do Senhor na sua vida, queridos. Não importa o que aconteça. Se Deus escolheu você, Ele vai te abençoar. Não tenha medo. Existe hoje um ditado, né, bem comum: quem não é visto, né, não é lembrado, queridos. Não funciona para Deus isso, tá? Isso só funciona aqui neste mundo, né? Então as pessoas que são vistas são lembradas. O Davi, ele praticamente não era visto. Ele era visto pelas ovelhas que ele apacentava. Era ele, as ovelhas e Deus. Então, por Deus, ele era visto sim. Por quê? Por causa do seu coração, queridos. É forte isso. Lembra que Deus não olha a aparência. Ele olha o coração. Foi isso que ele disse agora há pouco, né? Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Ele não era lá grande coisa, mas não era feio. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui o Deus ungiu, né, Davi, rei sobre Israel, queridos. Olha, ele foi ungido rei, agora ele já vai reinar, né? Não vai ser bem assim, queridos, tá? Você tem promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus, igreja, e tudo tem um tempo, tá? Leva-se um tempo para Deus cumprir a promessa. Por que esse tempo, pastor? Porque Deus tem prazer em fazer a gente esperar? É claro que não, queridos, é por causa da necessidade. Deus precisa moldar o nosso caráter e nos ensinar a depender dele, tá bom? Versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então o Espírito do Senhor saiu da vida do Saul rei, e um espírito maligno passou a atormentá-lo ele. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazemos. Querido, isso aqui é muito importante, tá? Você vê que nós vamos ver em seguida ali que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul. Ou seja, o louvor, queridos, é muito importante. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por isso, queridos, dê valor a louvor, tá? As pessoas hoje, elas escolhem muitos louvores esquisitos, queridos, né? Hoje em dia tem uma moda ali de trazer músicas do mundo, né? Copiar ritmos do mundo, células musicais do mundo e colocar na adoração, queridos, tá? Dê valor a louvor, queridos, a louvores espirituais, porque Deus habita no meio dos louvores. O diabo ataca também muitos louvores, queridos, tá? É muito comum as pessoas falarem mal de louvores espirituais e acharem bonito alguns louvores que nem são só paródias, né? Que tiram música do mundo e que fazem uma letra, colocam uma letra em cima dela, vira uma paródia, né? Então dê valor, queridos, né? Eu tenho um louvor que eu gosto muito, que eu acho muito bonito, aquele Sabor de Mel, que é muito batido, mal falado, e as pessoas deixam de tocar nas igrejas porque elas acham que o povo não gosta mais. Porque na internet foi falado, quem falou mal desse louvor foi o Satanás, porque esse louvor é uma bênção, queridos, tá? Foi mal interpretado aquela parte, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veio você na bênção vai se arrepender. Amém, queridos? Por causa dessa parte, desse trecho da música, eles dizem, colocam uma falsa arrogância, né, sobre a letra dessa música. Não, queridos, a base da nossa fé é arrependimento. Então ele está falando, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veio você na bênção, vai se arrepender de não ter te ajudado, vai se arrepender de não ter sido usado por Deus. É isso que a música está falando. Então a música é batida por causa desse trecho, queridos, né? Isso aí é terrível, porque se nós não nos arrependermos, nós não vamos chegar ao encontro de Deus, ao conhecimento de Deus. Amém, queridos? Isso é só uma. Tem outros louvores tão lindos como aquele, o espelho, né? Você é o espelho que reflete. Também é um louvor muito batido. Por quê? Que fala assim que o pecado, né, não vai fazer desaparecer a promessa de Deus na sua vida. Ele não está incentivando as pessoas a pecarem. Ele está dizendo, filho, mesmo que você pecou, se arrependa, porque Deus continua com a promessa a teu favor. E ele foi mal interpretado, foi falado. Você vê muitas pessoas na internet aí, queridos, que não servem a Deus, não temem a Deus, querendo ensinar os crentes a serem crentes. Não dê ouvido a essas pessoas,
queridos, esses pseudos pastores, esses pastores de estúdio, queridos, tá? Não dê ouvido a essas pessoas, porque eles não têm testemunho para contar, mas são doutores da lei, né? E ficam distorcendo a palavra de Deus, queridos, tá bom? Olha que interessante essa parte aqui, ó. Versículo 17, ó. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos seus moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo, em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e fez seu escudeiro. Então Saul amou muito Davi e fez de Davi seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vocês viram, queridos, a importância, meus amados, né, do louvor? Enquanto ele estava mal, pensando, com maus pensamentos, né, influenciado pelo espírito maligno, o Davi vinha lá e tocava aquela harpa de maneira espiritual, não era de maneira carnal, né? Então ele tocava lá de maneira espiritual, e o espírito saía de Saul, e Saul se sentia aliviado e abençoado. Pastor, eu estou passando um momento difícil. Eu estou sentindo, pastor, pensamentos ruins, às vezes até mesmo, queridos, é tentação, né? Você às vezes quer pecar, está lutando contra o pecado, vai lá, liga um louvor, queridos, coloca um louvor espiritual, presta atenção na letra do louvor, queridos, canta junto, e você vai ver que vai ser aplacado aquele mal, ele não vai resistir à presença de Deus e vai embora. Mas coloca louvor espiritual, queridos, né? Adore a Deus, queridos. Isso é uma arma que Deus está te dando para você vencer na hora da tentação, da luta, né? Salmos são louvores, são cânticos, né? São orações em formas de cântico, né? Então leia Salmo também, que isso vai te fortalecer, vai te abençoar também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus? Então amanhã, a partir de amanhã, 1 Samuel capítulo 17, então amanhã. Pode marcar ele, por favor? Vocês? E daí nós vamos continuar a leitura, então. 1 Samuel capítulo